Continuidade na parte mais teórica aí sobre o módulo, né? A gente vai falar um pouco agora sobre mineração de texto e processamento de linguagem natural. Novamente, essas questões são mais conceituais sobre esses elementos e a importância deles dentro desse processo de construção das redes semânticas, do que a necessidade de aprofundamento para aplicação prática. A gente vai ver alguns conceitos práticos na hora de utilização da linguagem R, então tem alguns scripts que vão ser passados para esse tratamento, mas é importante para entender esse conceito e o que está por trás disso. Essa figura que está na tela aqui, eu gosto muito dela porque ela coloca a mineração de texto no centro aí de uma convergência com outras áreas do conhecimento, que tem crescido bastante, que é o aprendizado de máquinas, inteligência artificial, mas aí ele traz o processamento de linguagem natural, nesse elemento aqui mais à direita desse círculo principal, que é onde está a mineração de texto, em inglês, né, text mining, e tem o data mining, que é o que a gente vai estar discutindo agora inicialmente, ou seja, a diferença principal entre o data mining e o text mining, e como é que eles se relacionam aí junto com esse processamento de linguagem natural, tudo bem? Bem, então, em termos de comparação, data mining e text mining, né, enquanto a mineração de dados lida com dados estruturados, então um conjunto de dados organizados, a mineração de texto ele lida com dados textuais que normalmente não são estruturados. Então essa é a grande diferença entre data mining e text mining. Data mining foi aí o primeiro elemento, ou um dos primeiros elementos a serem trabalhados dentro do que a gente chama aí de Big Data ou ciência de dados, né? E aí o próximo passo do data mining era quando começou a entrar dados que não estavam estruturados, que é esse conceito ou essa organização aí dessa área do conhecimento que a gente chama aí de text mining. Então, se a gente falar assim de algumas técnicas de mineração de dados, a gente pode falar de classificação, que revela padrões usados para prever a classe na qual dados se enquadrarão, né, organização. A clusterização, que você identifica com a semelhança, então ele está perto da classificação, mas a classificação ele dá um tagueamento, a clusterização ele define o grupo, como a gente mostrou naquela rede de conhecimento, do mapa de conhecimento sobre a Zika, aqueles grupos seriam aqui uns clusters, e aí provavelmente vocês já viram alguns modelos, né? E os modelos de regressão, que normalmente são as três grandes técnicas utilizadas aí no aprendizado de máquina, né? Então no modelo de regressão você reduz quais são as variáveis ou quais são os elementos que interpretam ou definem aonde se enquadra um determinado modelo. Então a técnica de mineração de dados utiliza muito essas três técnicas aí e outras, inclusive, mas essas são as principais que estão muito relacionadas também com o aprendizado de máquina. Na técnica de mineração de texto, você também tem essas três etapas, mas você requer uma etapa extra, que é uma etapa de tratamento do dado. Então essa etapa de tratamento do dado é a etapa de organização da informação, certo? E aí, para essa organização da informação, né, que tem aí um objetivo analítico de mineração de dados, essa organização da informação ela traz a necessidade de você deixar os dados de forma minimamente organizados para você conseguir aplicar as técnicas. Então eu imagino que essa mineração de texto, ou esse processo, essa etapa na técnica de mineração de texto, é essa organização da informação que ela serve não só para você fazer uma aplicação de modelos estatísticos, né, como o aprendizado de máquina que a gente tem falado, mas também de organização de dados para você fazer a visualização da informação. E aí com a visualização da informação você consegue aplicar técnicas e modelos aí para entendimento e visualização dessa informação, certo? Então, para você fazer essa aplicação dessas técnicas, novamente você tem um processo de limpeza dos dados, que é o que a gente chama aí de processamento de linguagem natural. Então, quando você tem essa parte de mineração de texto, você tem o processamento de linguagem natural como um subgrupo, um subelemento da mineração de texto, que está muito relacionado com a inteligência artificial, né? Então o pessoal tem utilizado muito processamento de linguagem natural para justamente rever como é que estão esses conceitos, como é que eles são trabalhados. Então o processamento de linguagem natural como parte aí desse processo aí da mineração de texto. Então, de forma geral, só trazendo alguns exemplos, a mineração de dados, ela normalmente tem uma gama de funções para pesquisar padrões e relacionamentos em dados estruturados, e a mineração de texto tem uma gama de funções para transformar dados textuais não estruturados em informações estruturadas para permitir a análise dos dados.
Tá? Os tipos de dados, no que diz respeito à mineração de dados, mineração de texto, normalmente os mineração de dados são dados estruturados em grandes conjuntos de dados, encontrados em sistemas como banco de dados, planilhas e afins, e a mineração de texto são textos não estruturados encontrados em e-mails, documentos, vídeos, twitters e afins. No que diz respeito à recuperação dos dados, a mineração de dados, eles normalmente são homogêneos, você utiliza bancos de dados bem organizados, e os dados textuais na mineração de textos, eles normalmente vêm em vários tipos de formatos, né? Se você for falar de Twitter ou de uma publicação científica, ele tem diferentes organizações. Se você for ver decupação, né, da língua falada, né, a voz, para você conseguir descrever ela, então você pode ter diferentes formatos aí para estar trabalhando esse texto. No que se respeita à preparação dos dados, a mineração de dados, você tem organizações ou modelos analíticos mais formatados e mais organizados. No que diz respeito à mineração de texto, você tem técnicas linguísticas e estatísticas, com utilização do processamento de linguagem natural e várias técnicas que estão relacionadas a ela para fazer esse tipo de tratamento. Então eu acho que é isso.